Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da NV7, Bit a Byte. Muito feliz com o início dessa ideia e não poderia ser diferente trazer nesse primeiro episódio o assunto de mulheres em tecnologia. Quem me conhece sabe da minha briga, da minha luta e das minhas dificuldades em ser uma empreendedora, em ter uma empresa e ser mulher na área de tecnologia no mercado aí tão masculino, né? Então não poderia ser diferente. Esse primeiro episódio é um episódio para falar sobre mulheres em tecnologia, e resolvi escolher dois grandes nomes que, na minha opinião, fazem um trabalho belíssimo em tecnologia, duas líderes de mercado conhecidas e toparam esse bate-papo aqui comigo, então estou muito feliz, muito orgulhosa. Débora, Letícia, obrigada pela participação aqui. A ideia é um bate-papo, a ideia é a gente trazer histórias, insights, o que a gente enfrenta nesse mercado. Eu vou colocar alguns dados aqui mas a ideia é vocês contarem mesmo um pouquinho pra gente da trajetória e as perguntas que eu vou trazer, as opiniões, pra gente, talvez, eu sei que a gente está tão longe disso, né, mas talvez desmistificar e começar a abrir um caminho que toda vez que a gente fala, tá indo, realmente tá indo, mas eu acho que tá tão lento. Mas como eu falei, é um bate-papo, deixa eu apresentar aqui as minhas convidadas para vocês. Eu estou aqui então com a Letícia. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Letícia é diretora de governança de segurança da informação do BTG Pactual. Todo mundo conhece, né? Mas banco de investimento com presença global. Ela é engenheira em telecomunicações, fez sua carreira em cibersegurança, atuando nas frentes de gestão de vulnerabilidade, gestão de segurança de supply, proteção de dados e por aí vai. Ou seja, a Letícia entende tudo de tecnologia, uma mulher líder incrível, né? Elas fazem tech, ela tem esse programa dentro do BTG, então uma mulher que está ali também tentando trilhar esse caminho e ajudar outras mulheres a trilhar esse caminho. Débora Lanzo. Débora, cofundadora e CEO da Tuvis. Débora é presidente e cofundadora da Tuvis, né, uma empresa de tecnologia israelense. Inclusive, a NV7 trabalha com a Tuvis, né, uma solução de DLP para o WhatsApp. Então, depois, no próximo episódio, a gente traz a Débora para falar sobre isso. Ela possui uma trajetória diversa, né? Além da Tuvis, ela passou pela 3M, Mary Kay, então possui uma trajetória em vários setores de tecnologia, bem de consumo e por aí vai. Débora, obrigada mais uma vez. Antes das perguntas, eu vou dar o espaço, eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, Letícia, quero começar com você. Eu sei que eu dei um briefing muito rápido aqui, mas eu sei que tem muito mais. Fala um pouquinho quem é a Letícia, o que você faz hoje exatamente no BTG. Legal. Oi, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. Bom, eu sou a Letícia, trabalho há 7 anos, vou fazer 7 anos no BTG Pactual. Eu fiz engenharia de telecomunicações na UF, sempre quis fazer alguma coisa que fosse crítica, cuidado com o que você pede aqui no universo, porque caras estão trabalhando com cibersegurança, né? Então eu queria fazer alguma coisa que fosse relevante, crítica, e durante a faculdade eu fiz de tudo. Eu trabalhei com fibra ótica, trabalhei com transmissão de sinal, porque na faculdade pública você pode testar. E eu acho muito legal testar. Sempre gostei dessa diversidade de poder chavear entre diversos assuntos. Então eu acho que a área de governança me caiu muito bem. Porque a área de governança fala de tudo, né? Fala de risco, fala de vulnerabilidade, fala de lei, fala de regulador, fala de supply chain. Então eu acho que eu, com esse meu perfil, me encaixei muito bem, né? Cheguei no BTG como analista júnior, a área era super pequena, tinha umas 5 pessoas, hoje temos 65, 70, então a gente teve esse crescimento absurdo que foi necessário ali no banco e fui crescendo lá, né? Eu já tinha feito estágio antes, mas eu costumo falar que eu sou cria do BTG. Então acho que eu me identifiquei muito com a cultura do banco, lá tem sempre alguma coisa nova acontecendo, a gente está sempre abraçando novas ideias e fazendo as coisas acontecerem com o máximo de segurança possível. Então esse é um resumão assim de quem eu sou, mas eu acho que vocês vão perceber durante a gravação. Eu falei pra vocês, eu falei que ela 1001 utilidades, né? Sim, então, gente. Essa é a Letícia. Débora, fala um pouquinho pra gente aí da Débora, que eu sei que tem uma história muito interessante também. É uma história diferente, gente, prazer. Primeiro de tudo, de novo, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com duas mulheres que eu admiro muito, então muito legal estar aqui no dia de hoje. Contando um pouco de mim, eu me formei em administração de empresas, eu venho de uma família de empreendedores, então
Até meus bisavós tinham loja no Paris, assim, é uma coisa que vem de décadas e décadas aí de negócio. Mas eu comecei minha carreira, fiz administração e comecei minha carreira multinacional. Então, trabalhei na 3M há muitos anos com estratégia de América Latina. Depois, eu fiz um MBA fora, então lá eu pude conhecer mais tecnologia com a Salesforce, quando eu estive trabalhando junto com a Salesforce. E aí, depois, eu voltei, entrei numa estratégia de ETM mesmo, com a Mary Kay. E acho que eles estavam abrindo operação na Colômbia e fui morar na Colômbia. E aí foi a primeira vez que eu senti como é que era uma empresa um pouco menor, porque putz, a 3M era super, né, gigantesca, tudo burocrático, né, uma empresa maravilhosa, mas grande, como todas as empresas grandes. E aí eu era uma empresa pequenininha, tava abrindo no mercado de uma empresa grande. Falei, putz, gostei desse negócio, de, né, assim, ter um impacto aí no dia a dia. E aí eu comecei fiquei lá um tempo e depois eu decidi que eu queria empreender de novo. Então, coincidências da vida, LinkedIn, aí obviamente, gente, vocês recebem mensagem do LinkedIn, abram as mensagens, eu pensei umas surpresas lá dentro. Eu acabei conhecendo meu sócio, que é israelense, eu tinha zero contato, tinha uma amiga judia, não tinha nenhum contato em comum, assim, zero em comum com a cultura israelense. E aí conheci meu sócio lá, pela internet, pelo LinkedIn, ele mandou uma mensagem, falou que estava recebendo leads em português, que ninguém falava inglês, e que ele não conseguia avançar, e aí começamos a trabalhar à distância, pandemia, e, né, aqui 4, 5 anos depois estamos com a Tuvis, né, começamos muito focado na parte de CRM, e acabamos entrando em cibersegurança por consequência, né, e é uma área que, você já achava que na área de tecnologia, e é um tópico que a gente vai falar, eu já achava que na tecnologia, quando a gente fala de CRM, já era muito mais masculino, putz, quando eu entrei em cyber, então eu falei, caraca, assim, aqui realmente Só tem isso. Só tem isso, então acho que é muito legal ter a oportunidade de estar dentro desse mercado, né, aprendendo tanto aí com pessoas que já estão tantos anos desenvolvendo. Eu até trouxe uns dados e eu confesso que eu sempre me assusto quando eu leio ou quando eu pesquiso essas coisas de números sobre mulheres em tecnologia, né? E aí eu peguei foi uma pesquisa do Serasa que trouxe que em março desse ano, de 2024, que menos de 1% de mulheres trabalham com tecnologia no Brasil. É muito pouco isso, né? Então, num estudo global, que eu não vou falar todo ele aqui, mas nesse setor o Brasil ele possui 0,7% só de mulheres em tecnologia. Isso corresponde a 69,8 mil profissionais. Agora olha a diferença para os homens. É o mesmo levantamento, então assim, no caso dos homens é 0,33, ou seja, muito mais. Então você já vê essa disparidade falando de tecnologia. Claro que a gente sabe que tem outras áreas, mas tecnologia ela é massivamente ainda masculina, né? Existe muito preconceito nesse sentido, né? Então a gente participa aqui de alguns grupos, eu sei que a Letícia e a Débora também participam, vocês vão falar disso. Mas assim, complicado, né, meninas? E aí eu quero trazer então a primeira pergunta para vocês nesse sentido. Débora, eu vou começar com você, tá? Na verdade, é uma pergunta que cabe para as duas, tá? Então vou deixar o espaço para vocês duas, assim. Quando a gente pensa em mulher, né, em cibersegurança, é muito difícil a gente ignorar as barreiras históricas, né, que é o que a gente chama do tal do machismo estrutural. Às vezes a gente usa a palavra preconceito estrutural, mas o preconceito estrutural ele vai muito além disso, né, vai em rasta, mas o machismo estrutural. Então é muito difícil, né, a gente encara isso daí, né. Então assim, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, como que é esse dia a dia, né, assim, como que a Letícia, como a Débora nesse mercado, como líderes, né, em tecnologia, como fundadora da Tuvis, como líder de tecnologia, né, gestora do BTG, como é isso para vocês? Como é que é o dia a dia? Conta um pouquinho para mim. Eu acho que, assim, quando a gente fala um pouco de dados, né, assim, quando a gente fala principalmente de empresas fundadas por mulheres, assim, é mais assustador ainda a quantidade de capital que tem no mercado destinado para startups que tem mulheres como na liderança ou como sócios, né, ou só mulheres, por exemplo, é menos de 1% do total de capital alocado para homens fundadores. Então, já começa assim, quando fala de startup, já começa daí. Tem muito menos capital só pelo fato de você ser, não, de repente, eu já cheguei a escutar de coisas tipo, se você tivesse um cara do seu lado, fosse homem, talvez você ia conseguir financiamento mais rápido. Oi? Então, assim, ainda existe isso que é uma coisa meio inconsciente, assim, as pessoas falam, né, que não existe, mas existe, né? Então, todo mundo acho que já viveu situações, principalmente de mulheres, que você é mais colocada à prova do que talvez qualquer outra pessoa. Então, a gente está sempre sendo colocada à prova, né? Sendo questionado. Então,
principalmente quando a gente fala de liderança técnica, assim, já teve questões de, até uma questão de cultural, assim, outros países na América Latina. Eu tive uma pessoa do meu time que era de um país da América Latina, eu entrei numa reunião, o cara falou, olha, e eu falando e nada, ele falou assim, olha, você pode falar pra sua funcionária que você pode explicar? Eu falei. Então, assim, são coisas que a gente, assim, é tão natural pensar que entram duas pessoas e se você não se apresenta, talvez a mulher não seja líder, que é uma coisa que vai aos poucos, você vai quebrando, né? Então, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma grande riqueza que a gente tem de poder trazer isso, né? E mostrar que dá pra fazer. Então, acho que tem uma curva, né? Entre as mulheres que tem cada vez mais mulheres entrando na área, mas chegando em posição de liderança, eu acho que ainda também, onde a gente tem bastante espaço, né? Então, um pouco das duas coisas. Dá pra cobrir um pouquinho, né? No mercado financeiro, sai no geral, né, sem falar nem de tecnologia e cyber, o número de homens também já é maior que o de mulheres. Nossa, né? bem colocado, Letícia. A gente está falando em tecnologia, mas você tem 2 desafios. Porque você é mulher em tech e no mercado financeiro. Sim. E o mercado financeiro tem essa pegada de ter uma agressividade, entre aspas, maior, né? Mas quando eu cheguei ali no banco, até que foi um pouco confortável ali, porque eram 5 pessoas. Então era mais uma, eu não senti tanto. Eles me acolheram muito bem, os meninos estavam lá naquela época. Eu senti um pouco de dificuldade quando eu ia lidar com pessoas de fora do banco, assim. De realmente, poxa, era uma pessoa que estava chegando agora em cyber, né? Eu era analista júnior, não tinha um nome, não tinha ainda uma bagagem, assim, então realmente eu tinha essa coisa de ter que me provar, falar, não, eu consigo tomar as decisões sozinhas, até onde me cabe, claro, né, porque eu era analista, então eu consigo levar tudo adiante sozinha, né, eu vou bancar isso. Então, acho que internamente foi confortável, e para fora um pouquinho mais difícil, sim. Eu também vejo que hoje tem mais mulheres. Antigamente, quando a gente ia contratar, eu até falava, bom, vamos lá, né, vamos ver os currículos das mulheres. Aí não tinha currículo das mulheres. Hoje em dia tem bastante, eu acho, assim, comparado com algo que a gente fala quando você entrou, talvez, ali. Eu fui a única mulher no meu processo seletivo inteiro. E o meu processo seletivo foi um processo de massa. Eu até achei que eu não ia passar, assim, não por isso, mas eu achei que era um processo para desenvolvedores, eu tava lá, eu não queria desenvolvimento, só tinha homem, e eu falei, bom, tá bom, fiquei tão confortável que eu achei que eu ia passar, que eu acho que você ficou tão tranquila, né? Mas eu era a única mulher, fui a única mulher no processo. Olha isso. E hoje a gente vê mais quando tem processo de massa no banco. Eu tive sorte também, eu tenho 2 sócios homens, mas que me conhecem há mais de 20 anos, né? Então eles já conhecem, nós crescemos ali, vamos dizer, juntos, então eu acho que eu tive também essa facilidade. Mas eu enfrentei um pouquinho de dificuldade também aqui em São Paulo, né? Tem um caso que eu conto, eu sou gay, né, abertamente, e aí a NV7 ganhou uma premiação importante de um fabricante. E a premiação de melhor revenda do Brasil é o prêmio, é o ápice, assim, né? Tipo, melhor ator, melhor atriz. É o Oscar. E essa outra pessoa, ela ganhou como melhor projeto. E geralmente, quem ganha melhor projeto, ganha melhor revenda. Maior projeto, se não me engano. E eu falei, bem, já sabia que a gente tinha ganhado no ano anterior. Eu falei, esse ano nem é da aniversário. Estava igual a Letícia, assim, desencanada. Já estava lá no celular, mandando mensagem, trabalhando, aí de repente eles anunciam NV7. Caramba, tomei um susto, subi, chamei o time todo, aquela felicidade, foto, tal, não sei o quê. Aí quando eu desço, todo mundo cumprimentou, poxa, Cássio, parabéns. Aí de repente, a pessoa que ganhou como o maior projeto e não virou assim, que bom que você, porque eu vou pegar o link, Débora, que você falou assim, a gente acha que não acontece, mas isso ainda acontece. E virou e falou assim pra mim, que bom que você pensa como uma cabeça, que bom que a NV7 pensa como uma cabeça de homem. Eu olhei aquele comentário e falei, caramba, como assim? Então o que ele fez? Ele fez o raciocínio de, por eu ser gay, ele acha que eu penso como homem. Eu falei, vou discutir. Aí eu tava tão feliz que eu falei, tá bom, obrigada. Tá bom, obrigada. E saí, fui curtir com o time, fui fazer isso. Mas o que a Débora falou é muito verdade. A gente acha que não tem, ou porque a gente já chegou ali num cargo de liderança, mas ainda tem muito. É um negócio absurdo, assim. É um negócio absurdo. Então, trazer mais mulheres, essa é a minha visão para a cibersegurança, é um negócio que para mim
é até essencial no futuro do setor, né? A gente, um pouquinho aqui antes do podcast, estava conversando da liderança feminina, que às vezes a mulher é um pouco mais empática, né? Então, assim, mas os desafios para isso ainda eles são muito grandes, né? Então, você acredita que a gente ainda consegue atrair, engajar essas mulheres para essas áreas estratégicas? E se sim, o que você faria ou o que você faz? Assim, como que a gente, sei lá, conseguir engajar mais do que a gente faz? Ou do que a Letícia já faz, né? Na verdade, eu acho que é importantíssimo não só para o setor, mas para a sociedade. A gente está virando digital, gente. Pela correção, sociedade. A gente está virando digital. Se hoje no banco nós somos um banco e a maior área em número de funcionários é a área de TI, vocês acreditam? Ou seja, a gente precisa de pessoas ali em TI, então a gente também, logicamente, a gente precisa de pessoas ali em cyber. Então isso vai tomar conta da sociedade de uma forma muito abrangente. Se a mulher estiver fora disso, ela vai estar fora da onde a sociedade está acontecendo, né? No momento da sociedade. Então, acho importante, eu acho que melhorou bastante. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Talvez as mulheres não se identificassem com a área. É uma área... as áreas técnicas, eu acho que a mídia e a construção da coisa se deu, que computador é coisa de homem, é coisa de quem gosta ali de jogar, de codar, de jogar, ficar até de madrugada. Então talvez a mulher pensasse, eu não gosto disso. Sei lá, eu gosto de... A gente é criada pra isso, né? Eu gosto de moda, eu gosto de outras coisas. Então assim, eu acho que a gente aparecer e, putz, nós somos 3 mulheres aqui totalmente diferentes das outras. Isso é ótimo, porque a gente mostra que dá pra ser de tudo. Em TI, em cyber, então eu acho que elas ouvirem a nossa história, saberem as carreiras, eu acho que tem muita gente com dificuldade de entender que carreiras dá para fazer em cyber, né? De vez acha que mulher fica ali na parte só de gerenciamento de projeto, que é super importante, mas não existe todo um mundo ali, né? Então eu acho que dá pra engajar mais as mulheres falando, poxa, vai lá, vai pra cima, do que você gosta? Você gosta de tal coisa, cara, dá pra você se encaixar, todos os perfis se encaixam em cyber. Eu acho que é muito democrático a área de cyber, por incrível que pareça. Se parar pra pensar, né, tem um pedacinho pra cada uma ali, né? Você faz uma coisa, a Débora nem ia pra cyber, de repente ela tava fazendo uma coisa ali na Tubes e virou pra cyber, então acho que dá para fazer. Essa é a minha opinião também, assim, eu acho que, e aí é por isso que eu quis esse primeiro podcast da Aniversário de BitAbyte ser isso, assim, né, eu tava brincando com a Cíntia que me ajuda a produzir, que está me ajudando a produzir esse podcast, que assim, eu falei, Cíntia, eu quero engajar isso, eu quero levar a voz da Débora, eu quero levar a voz da Letícia onde a gente puder. Então, eu vou encaminhar esse podcast para a instituição que a gente ajuda, para olhar aquelas meninas que estão ali, que estão estudando, que querem uma faculdade. Porque dá. A Débora começou de uma forma, a Letícia de outra, e vocês estão aqui, conversando, líderes em tecnologia. Isso é muito legal. Seguindo essa linha, né, de inclusão em mulheres, que a gente está falando em liderança, isso traz perspectivas diversas e pode transformar essa forma como a gente tem enfrentado esses desafios complexos desse mercado completamente aí masculino ainda, né, nesses desafios. E o mais engraçado que, se a gente for pensar aqui em tecnologia, o início da tecnologia, não se fala muito, COBOL, internet. Quem começou tudo isso? Vocês sabem dizer? COBOL, não sei, é uma linguagem, né, de desenvolvimento, e aí eu fui fazer algumas pesquisas nesse sentido, foi uma mulher. Sim. Né? Então você tem, por exemplo, a Ada, eu não sei se pronuncia o sobrenome dela assim, mas Lovelace, né? Que foi a primeira programadora do mundo. Não foi um homem. Né? A internet também, tem aquele filme, inclusive, daquelas que elas foram chamadas de computadoras humanas, na NASA, que tem um filme que eu já assisti, que é incrível, né? Que eram mulheres negras e não é uma inverdade, assim, assistam um filme, por favor, daqui a pouco eu vou tentar lembrar o nome, mas se tem foguete hoje sendo lançado, é porque essas mulheres lá atrás, contando na mão, descobriram um cálculo exato para que aquele foguete pudesse voar. Simples assim. Isso não é dito, né? Eu lembrei que a mulher do COBOL é Amazon Grace. Ela desenvolveu a linguagem do COBOL. Isso não é falado, né? Por quê? Não, beleza, ela desenvolveu, mas
desculpa aí, você desenvolveu, mas quem que vai estar lá na frente é o homem de terno dizendo, olha, a gente tem isso aqui e tal. Então chega a ser triste, né? Porque você pega essas informações e fala, cara, a gente começou absolutamente tudo, né? E isso não é dito. E aí, Débora, como que você acredita que essa participação feminina, falando agora, voltando para a tecnologia, dando exemplo dessas mulheres, como é que você, pegando esse cenário feminino, num cenário de crise de cibersegurança, como que você abordaria isso num olhar feminino? Então, assim, como é que a participação feminina pode melhorar a resposta à crise de segurança e abordagem nesse campo, assim? Sobre um olhar feminino, usando esses exemplos aí que... Acho muito legal. Inclusive tem um filme que eu assisti semana passada que é ótimo, que chama Viúva Clicquot, aí fugindo totalmente da indústria. Esse filme, então, Viúva Clicquot champanhe. Não, sim, mas é super famoso. E ela era uma mulher e ela revolucionou o mercado de champanhe até hoje. É o nome, e muito legal o filme, assim, gente. Eu recomendo super, achei super legal. E aí mostra dela, tipo assim, gente, assim, a luta era a mesma lá atrás, empreender com vinho, que era uma coisa que o Napoleão não autorizava que fosse feito com mulheres. Assim, o Napoleão, tipo, lá atrás. Lá atrás. Então eu acho que tudo começa na escola, assim. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Eu acho que é muito... Acho que começa ali, tipo, onde você vai. Tem uma propaganda super legal que eles falam assim... o que você vai fazer com o sonho, né? Então a criança ali pequena, você vê, tipo, o menino às vezes vai lá, tá aprendendo a jogar videogame e a menina tá lá brincando de boneca e casinha. Você fala, pô, mas por quê? Né? Por que ela também não tá? Então acho que começa ali, começa da educação e a gente tem que ir trazendo, empurrando isso pra frente. Depois na faculdade, né? A gente trazer. Então eu acho que essa combinação, não digo que é só mulheres ou só homens, a combinação dos dois, que é o tão rico que a gente tem em tantas outras indústrias, tantas áreas, né, que é a combinação dos dois que a gente consegue trazer. Então, acho que esse olhar de complexidade, de complemento mesmo, acho que ele é importante para todas as áreas do cyber, inclusive, né. Então, acho que toda a parte de como a gente se relaciona e o jeito que a gente trata as coisas, de fato, pode se complementar muito, às vezes não ser uma coisa tão objetiva numa resposta, assim ou não, mas a gente consegue encontrar caminhos, né. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens aí de ter outros olhares se complementando com outras vivências, né? Muitas mulheres hoje no Brasil, se for falar, mais de 50% da população são mulheres que são mães sozinhas, né? Se for falar de maternidade, elas que criam os filhos, elas que pagam as contas, assim, ainda isso já é uma maioria no Brasil, né? Então, como é que eu tiro elas dali e levo elas para uma posição de poder sonhar e chegar a algum lugar? Então, acho que começa na base mesmo, e aí isso vai para a cibersegurança, que agora é uma dor latente, que cada vez mais vai precisar de profissional, e não tem profissional na área. Não tem. Verdade. Então, assim, como é que a gente tem um papel governamental também, né? Nessa parte de incentivar essa lacuna a ser preenchida, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Que é começar por aqui. E aí eu acho que talvez essa geração agora melhor, né? Tipo, as filhas da Débora com a cabeça da Débora, então eu acho que, sei lá, daqui a algumas gerações, acho que isso... eu queria que fosse, assim, é ruim você falar algumas gerações, né? Porque algumas gerações pode ser 100 anos, pode ser 200 anos. Né? Mas faz parte, né? E aí, Letícia, vocês como líderes, né? E aí vocês têm mulheres aí no time, né? Mas tem alguma história de alguma delas do time de vocês que marcou, falou assim, pô, que mulher, que história legal, assim, essa menina tinha que estar no meu time. Você tem alguma história dessa no seu time? Olha, história de vida, assim, inclusive tem uma menina no meu time que se chama Letícia. Ah, legal. Fez a mesma faculdade que eu. Então ela é meio meu multiverso, ela tá ali do outro lado. Eu não conheço a fundo, assim, as histórias de vida delas e as dificuldades, mas todas elas têm uma característica muito forte em comum, que elas fazem acontecer. Então, eu acho isso magnífico na minha equipe. Eu acho que é uma das equipes que mais tem mulheres ali, mas vem crescendo o número nas outras equipes também do SOC, na equipe ofensiva, então vem crescendo o número assim. Então, tá todo mundo de forma igual. Essas meninas, elas, nossa, arrebentam ali. E eu não conheço tanto a fundo, né, como eu falei, o background delas, mas parece que tá todo mundo muito bem nivelado e tá andando muito bem junto, né? Você tem, Débora, alguém no seu time, uma história assim legal de contar eu acho uma mulher de desafio? Eu acho que tem sido muito interessante ver como o time tem se desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, a pessoa que entrou numa analista, né? Tem uma das pessoas do nosso time hoje, que é a Vitória, ela entrou como coordenadora de marketing,
né, assim, putz, né, praticamente o primeiro trabalho foi, e hoje ela é diretora de marketing, ela cuida, assim, de 100% da estratégia de ponta a ponta. Fala, nossa, meu sonho era ter uma pessoa que eu chego e tá, assim, tudo resolvido, tudo pronto, tudo pensado. E ela foi virando essa pessoa, né? Ela ainda no começo era, putz, acho que eu só posso cuidar desse pedacinho aqui do marketing. Hoje ela consegue cuidar 100% de ponta a ponta. Então, assim, dá muito orgulho de ver a profissional que ela foi se tornando, mas também porque a gente, né, vai colocando a prova e a pessoa também vai querendo ser colocada na prova. Fala, ó, agora vai, pega aqui, pega isso aqui, corre, vê o que se a pessoa responde. Então, acho que ela é um dos casos bem legais, assim, que eu tenho dentro de casa. Putz, ela foi uma das primeiras funcionárias. Ela brinca e fala, quando vocês entraram, aqui era só mato. E ela fala essa história, ela fala, aqui era só mato, eu que tava lá, né? E assim, acho que havia terceira funcionária que a gente teve, né? Então, assim, tá com a gente desde o começo e foi crescendo e tá lá, nossa, super parceira do meu lado. Então, uma daquelas pessoas que eu tenho muito orgulho de. A NB7 tem aí, acho que 65% de mulheres, né? Isso é muito legal. E eu tento, não é fazer questão, mas enfim, para mim isso é muito importante. Mas eu não sei se isso acontece no time de vocês, aí acho que tem um pouquinho que vocês falaram assim, parece que elas se esforçam mais, né? E aí, ao mesmo tempo que isso é bom, ainda vem aquele que são mas e aí eu vejo um pouco isso realmente, mas elas estão se esforçando porque elas querem se esforçar, e aí tem pesquisas sobre isso, e essas pesquisas trazem, não, elas se esforçam porque elas e elas precisam se provar e sobressair nesse mercado, né? Então, assim, você vê um time feminino muito mais esforçado, né? Teve uma pesquisa recente que saiu que 71% das mulheres em tecnologia trabalham após o horário e fazem mais, né? Mas por quê? Para tentar alcançar uma promoção, né? Geralmente quando é um gerente homem, isso é pesquisa, tá, gente? Isso é dado. Ele provavelmente vai ter a tendência a promover um homem. Então, para que não seja isso, a mulher vai ter que se esforçar muito mais. Então, assim, é um desafio atrás do outro, né? Assim, você ser mulher nessa sociedade hoje, a gente está falando de tecnologia, mas Letícia colocou muito bem aqui no início do episódio que não é só em tecnologia, né? É em absolutamente tudo. E aí, Letícia, me diz uma coisa, eu sei que você é mentora no BTG, você trabalha com mentoria. O que você diria para outras mulheres que estão buscando um mentor nesse setor? Gente, então, eu não tive uma mentora quando eu cheguei. Eu tive mentores, assim, na verdade eu tive amigos. Consegui fazer amigos aqui em São Paulo, os meninos estavam ali, me deram um super suporte, assim. E uma coisa que eu absorvi muito deles e que eu tento fazer com essas meninas, né, são coisas fora a tecnologia. Tudo bem, gente, todo mundo tem formação, você é capacitada, você foi contratada, você tá ali no mesmo nível técnico que todo mundo. Mas o backstage, assim, de pegar alguma politicagem que você tem que saber, o networking que você tem que ter, eles me passaram muito isso. E também fui notando, né? E eu conheci algumas outras meninas que estão sendo mentoradas ali por outras mentoras. Essas meninas que estão chegando, elas têm a personalidade muito forte. Eu acho isso tão legal. Eu também. Elas têm opinião, elas falam, elas estão até um pouco mais confortáveis do que eu achei que elas estariam, sabia? Que legal. Mas eu acho que é isso, aí voltando do exemplo, para não falar de novo de mas é verdade, assim, eu já vejo minha filha de 5 anos, assim, uma criança muito mais empoderada do que talvez a gente era na época, porque ela fala, assim, o menino da sala falou pra ela, não, isso não é coisa de menina, ela falou coisa de menina que eu quiser. Eu falei, pô, cara, na lata. Foi na lata. Eu falei, então estamos fazendo coisa certa. É isso, assim, acho que essa geração aí chegando também vai empurrando a gente, né, pra esse caminho. Mas olha que legal, né, 7 anos atrás que a Letícia chegou no BTG, ela não teve uma referência, ela não teve uma mentoria feminina. Hoje o BTG já tem um programa de mentoria feminina. Sim. Então em 7 anos isso já é muito legal, ou seja, não deixa de ser uma super evolução, né? Sim. De você ter esse respaldo, né? Exato, e esse olhar ali de acho que a gente precisa dar uma melhorada aqui nisso, ter umas mentoras, porque as meninas também gostam muito desse tipo de programa, né? Ter alguém ali como ela. Eu não sei se tinha isso na nossa época, de falar assim, de pensar em mentoria. Se você tinha um chefe, se você tinha sorte de ter um chefe que te desenvolvia. Tive chefes muito legais, assim, tanto mulheres quanto homens, que te desenvolviam, que te colocavam à prova e tal, mas se você não tinha, antigamente não existia esse negócio, tipo, vamos sentar e fazer. Vamos e acho que agora que a gente tá chegando
nova rodada, né, que a gente consegue impactar a vida, que a gente fala, putz, eu gostaria de ter recebido esse feedback quando eu tinha 20 uma anos. coisa que eu acho muito interessante eu sou mentora de mulheres, mas uma coisa que eu acho muito interessante que quando aconteceu, eu fiquei assim surpresa. Normalmente homens se inspiram em homens. É muito difícil você olhar homens de tecnologia, aqui isso é referência, falar o nome de uma mulher. E aconteceu há algum tempo atrás que alguns meninos mais júniores da área me falaram assim, eu me inspiro em você. Eu fiquei, que legal. Não é uma questão de validação, tipo, eu quero ser validada por um homem, não é isso. É realmente que eu acho que vem mudando a cultura. Então quando eles falaram isso, eu falei, cara, sensacional. Aí eles falaram, me ajuda e tal, eu vou... O que você falar, eu vou fazer, viu? Então eles entenderam assim, também existem líderes femininas que são referências hoje não só para mulheres, mas para homens também. Eu acho isso muito legal. E talvez deixar de ser uma vergonha, né? Porque assim, poxa, mas eu vou pedir opinião de uma mulher e qual o problema de você pedir opinião de uma mulher? Tá tudo certo, né? Não. Isso é muito legal. E essas histórias que precisam ser contadas, entendeu, Letícia? Você falou assim, vale contar essa história? Vale, tem que contar essa história, porque no caso da mentoria, é aquela menina que acha que, não, eu vou ter que fazer moda, como você colocou. Nossa, mas tá lá a Letícia, bonitona, loira, chegando. Cheia de plástico. Mas acho que todas as mulheres isso não é problema. Porque, gente, o que tem homem de hoje usando plástico e botox e não conta para ninguém. Homens, não precisa ter vergonha disso, vai. Faz parte, todo mundo quer ficar jovem, tá tudo bem. A gente é lindo. Mas olha, uma Letícia que é mulher, feminina, sim, né? E que tá ali numa posição de liderança, que começou como júnior no BTG e que tá ali, né? E que chegou pela competência, chegou pelo esforço, ou seja, não é possível. Eu acho que essa mentoria, que é o que a gente não tinha na nossa época, acho que vai trazer muito isso, né? E por isso que eu vou repetir, por isso que eu queria a sua voz, a voz da Débora, pra gente jogar e falar, gente, é possível, dá pra fazer isso, né? Quer falar alguma coisa, eu acho que tem uma parte legal, eu tô fazendo parte ali também, faz parte da ONCE, né, que é as mulheres em cyber. Eu acho muito legal que tem alguns homens que também são he for she mesmo, assim, que realmente eles inspiram e vivem junto e dão mentoria junto. Então, assim, é legal ver que não é uma missão, o que a gente falou, tipo, das mulheres conseguirem, mas também é da sociedade, né? Então, realmente ter os homens empurrando isso ao mesmo tempo, como contribuição. Isso é mega, mega importante, assim. A gente se fala muito, as mulheres se falam muito, e se eu falar com você dos problemas, dos desafios, você vai entender, mas acho que a gente começou a trazer os homens pro jogo. É importante que eles conheçam esse lado também, porque são eles que estão lá em cima, são eles que estão ali, são nossos pares, que estão ali no dia a dia com a gente. Então a gente tem que conscientizar também os homens, né? Acho que conversar entre mulheres, todo mundo vai se entender. Agora trazer, e eles vêm entendendo, vêm comprando a ideia também, né? E eu acho isso legal. E aí eu gosto, eu sei que tem alguns homens que fazem bem isso e que estão ao lado. Obviamente, a gente vai pegar alguns homens que querem só o gancho ali, mas enfim, isso faz parte da diversidade também. Qualquer gancho é gancho. Então, qualquer gancho é gancho. Mas é legal, e eu acho que é isso, né? A gente não quer aqui falar de feminismo, que tem que ser só mulher. Não, eu acho que a Letícia falou perfeito, eu acho que é o entendimento. Tipo assim, cara, vamos sair dessa cabeça aqui, e vamos separar. Assim, vamos ajudar aqui, porque assim, todo mundo ganha. Então, eu acho que esse entendimento, ele realmente evoluiu e podia ser mais rápido, mas eu acho que está melhorando bastante, porque você tem visto líderes mais jovens, então é um ciclo que está ali trocando, né? Então daqui a pouco vai vir as filhas da Débora, que já vai ter um pensamento diferente da Débora, né? A Débora ali já se preocupa com filha de 5 anos ali já formando, já indo ali para outro passo dentro da escola, né? Então, não vamos falar de idade não, Débora, ficou triste. E aí, Débora, a gente avançando aqui mais um pouquinho, falando até de tempo, né? Então, com o tempo, a nossa visão de mercado, ela muda, assim como as crenças que a gente tinha no início da carreira, né? Na sua carreira, no que você já viveu, né? Teve algo que você acreditava ser uma verdade absoluta, como mulher, como empreendedora, e isso acabou se revisando aí ao longo do tempo, mudando ao longo do tempo? Eu acho que uma coisa legal, assim, é que quando eu fui fazer a faculdade de administração, eu sempre quis ter um negócio. Eu brincava na faculdade e falava, eu quero um carrinho de hot dog, mas ele é meu, né? Eu vou escolher o sabor do hot dog. Fazer essa brincadeira, assim. Aí eu entrei em empresa grande, que foi, a melhor lição, escola que eu podia ter tido.
Mas eu sempre acho que a minha família, como vem muito de família de pessoas de varejo, eu achei que eu ia terminar no varejo mesmo. Entendeu? Eu falava, putz, eu vou vir aqui, você vai ser uma escola, vou aprender e você vai terminar lá. Você vai ser. E eu fui fazer isso, né? Então eu cheguei, tive, e aí a hora que eu me vi ali, falei, putz, legal, gostei, mas não era eu. Assim, eu acabei entrando aqui sem querer. E eu nunca imaginei que eu ia terminar, né, tendo um time de dev em Israel, assim, então a gente nem, sei lá, a gente tem um dos maiores dos sonhos, eu achei que ia ter um time de dev em Israel, uma coisa totalmente inesperada. Então, assim, também tá aberto, né, assim, eu podia ter recebido uma mensagem no LinkedIn e falado, beleza, obrigada, vou continuar aqui. Mas não, você dá a chance, né, você fala, putz, deixa eu ver. Então, assim, as pessoas estarem abertas às chances, eu acho que é isso, assim, às vezes a oportunidade tá ali, mas você tem que tentar. Pode ser que eu tivesse começado e fosse uma tragédia, não ia dar certo, ia fazer outra coisa. Mas também pode ser que dá certo. Então, Como deu, né? Mas assim, tem que estar aberta a oportunidade. Legal. Eu acho que é um pouco disso. Bem, a gente falou muito de inclusão aqui, né? Inclusão, mulheres, mentoria. Mas, Letícia, de novo, nesse assunto que tem sido muito debatido hoje, a inclusão em todos os sentidos, né? Então, tenho 2 perguntas para você. Se você tem visto um avanço nisso, de inclusão em mulheres em tecnologia, a gente falou de avanço, mas eu quero uma opinião pessoal sua, assim, se você tem visto o avanço, e o que a Letícia, como BTG, como mulher, como líder dentro do BTG, essa referência no mercado de São Paulo, a gente sabe que você é uma referência no mercado de São Paulo, o que você e o que o BTG também, como instituição, tem feito para essa inclusão? Tá, respondendo a primeira pergunta, eu tenho visto um avanço. É até engraçado, todos os meus pares são homens, né? E acaba, eu acho que ali no dia a dia a gente nem conversa tanto assim sobre essa questão, mas eles ficam super felizes quando eles contratam uma mulher. Eles vêm sempre me contar, eu contratei uma menina que não sei o que, ela começa dia tal, eu fico, que bom! E ele, quando chega, eles vêm me apresentar, essa aqui é a Letícia, diretora da área. Então eu acho que eles se contaminaram positivamente com essa coisa da inclusão e eles também se sentem no protagonismo de fazer isso acontecer. O BTG tem alguns programas, né? Esse de mentoria é um deles, né? Feminino, mas não só isso, a gente tem alguns programas internos, né? Onde juntam grupos com os quais você se identifica, então os grupos ali que a gente... Eu não gosto da palavra minoritários, porque eu não acho que são minoritários, na verdade são muito majoritários muitas vezes, né? Então grupos ali com quem você se identificam, né? Tem esse programa. E eu lembro que tinha uma época em contratação de massa no BTG, nesses processos seletivos de contratação de massa, que eles procuravam colocar sempre uma mulher na banca ali para ter um viés. Você falou de viés, existem esses viés inconscientes, a pessoa não sabe. Você contrata a pessoa que ela é parecida com você. Né? Então quem é parecido com você? Se eu sou homem, quem é parecido comigo? Homem. Então eles colocavam ali pessoas também diferentes, não é mais do mesmo, né? Botar ali pessoas diferentes para ter uma representatividade maior, não só quando a gente fala representatividade, a gente pensa, nas pessoas que a gente está contratando. Não, as pessoas que estão entrevistando também precisam ter essa diversidade para conseguir contratar ali com qualidade essas pessoas, né? Mulheres, enfim. E o que eu tento fazer... Eu tento ter uma voz ativa ali no banco. Eu tenho opinião para tudo. Não sei se isso é legal o tempo todo, mas eu tenho opinião para tudo. Então, sempre que eu acho que tem alguma coisa que pode melhorar, eu comento, dou uma opinião. Acho que eu tento engajar as meninas ali do time, as meninas de TI. Nossa, tem uma menina, eu adoro ela, e ela nem sabe disso, mas ela é uma menina, a única mulher ali de banco de dados. E ela vai lindíssima todos os dias, super arrumada. Eu falo, caramba, que sensacional, né? Eu noto uma coisa que eu até comento com uma amiga minha, Renata, a gente sempre ficou ali no 11º andar. Quando eu cheguei, o banheiro feminino era aquela parte, só tinha eu. Agora, gente, o banheiro feminino é lotado. Eu falo, caramba, como que a gente nota nos pequenos detalhes, né? Que cresceu a quantidade de mulher aqui em tecnologia. Então eu tento engajar, tento falar sempre que eu posso. Eu falo da área, sempre que eu estou em eventos que o BTG às vezes está presente, como o Rodsec, por exemplo, eu falo com as meninas, eu tento mostrar como que funciona, tento fazer elas se identificarem comigo também, para falar, eu acho que eu trabalharia no BTG, eu acho que eu trabalharia com essa loucura aí, com essa menina aí. Tem uma menina da minha equipe que falou, eu conheci vocês no Rodsec. Eu falei, nossa, você deu certo, isso aqui foi uma escolha consciente. Foi uma escolha consciente, não reclamo. Não te enganei em momento nenhum, né? Eu sou sincera.
sincera. Então eu tento fazer essa minha parte toda, né, em engajar essas novas mulheres que estão chegando aí e recebê-las muito bem quando elas chegam ali no banco. Eu abro o banco assim como se eu tivesse abrindo a porta da minha casa, levo em todos os lugares, apresento aos meus amigos, falo, ó, isso aqui, se você precisar de tal coisa, pede para esse menino aqui que ele vai ajudar, não vai, fulano? Então eu tento trazer para perto, assim. E eu acho que isso é importante, porque imagina uma menina dessa que chega e que brilha o olho, por exemplo, a NV7, vou pegar esse link seu, a gente ajuda uma instituição aqui, vou fazer aqui um merchandising, mas acho que é uma boa causa, que é o Instituto Hope Box, do Wellington, que é um trabalho sensacional, e a gente traz às vezes as crianças, e aí a última ação que nós fizemos aqui, tinham meninos e meninas, adolescentes, e aí eu botei o time para contar a história para eles. Olha, eu sou isso, eu faço isso, mas lá atrás eu fiz isso, fiz aquilo. E aí o olhinho dessas crianças brilhando, desses adolescentes brilhando. Porque quando você faz isso, Letícia, que você abre as portas, o que essas meninas vão fazer? Elas vão sair de lá e vão contar para as amigas, que vão contar para as amigas e que vão contar para as amigas. Então é importantíssimo isso. Então assim, os meninos vieram para cá, essas meninas, e aí eles já falaram, né? Eu quero voltar lá na NB7 para ver como é que funciona, como é que é trabalhar com tecnologia, porque do meu time cada um tem uma história. Por exemplo, a Márcia, que você conhece, ela fez direito, mas ela já teve um carrinho, acho que de hot dogs. Você falou de hot dog e eu lembrei dessa história. A Bávila é a mesma coisa. A Jéssica era gerente de projetos da área técnica, também aí. A Renata, que é uma pós-venda incrível que a gente tem. Mulher. Mas é legal contar essa história porque aí vai replicando para as outras e esse banheiro do BTG, da Tuves, vai ficar cada vez mais cheio, né? Sim. E aí é uma felicidade, mas é uma percepção. Ou seja, 7 anos atrás o banheiro era só seu, sim, provavelmente você ia no mesmo box ali usar o meu, já sabia. Ninguém pausou. E Débora, lá dentro, vou lançar essas mesmas 2 perguntas para você. Na Tuves hoje, assim, você acha que, para Débora primeiro, se houve um avanço e o que a Tuves hoje faz, né, nessa parte ali de inclusão, vamos dizer? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente pode, né, pelo menos trazer o mesmo direito de ter candidatos iguais, né? Então, se eu quero... a gente brigava muito com o Red Hunter no passado, que falava, não, eu não quero candidato fácil, me traz candidato difícil, candidato fácil não adianta. Então, você vai me trazer 7 currículos de um homem e uma de uma mulher? Não, eu quero 7 para 7, que aí a gente vai escolher o melhor candidato, né? Que pode ser homem e pode ser mulher. Assim, que é muito mais fácil conseguir, muitas vezes, candidatos, assim, tinha várias brigas, eu falo, esquece, a vaga vai demorar um mês a mais. Eu falei, então tá bom, pode demorar um mês a mais, eu espero, não tem problema, que seja o melhor candidato. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade já na contratação, né? Acho que a gente, lá na Tuves, a gente prega muita diversidade, então a gente sempre teve isso desde o começo, assim temos... eu acho que, mulheres incríveis, homens incríveis, né? Então, acho que o time, isso também vai contagiando, né? Então, a pessoa pega, traz alguém e fala, gente, você tem alguém pra recomendar? E a pessoa puxa. Exato. Então, assim, isso é legal, assim, né? Eu até, saindo até um pouco do assunto, você me falou uma coisa que eu acho que é muito importante para quem contrata. Às vezes você vai fazer uma banca onde você só achou um currículo de uma menina, ok. E aí você vai, vamos supor que é uma banca online ou presencial. E pode ser que quando ela chega naquele ambiente, ela não fica tão à vontade. Isso. Então, às vezes, você pode julgar, mas a menina nem conseguiu se desenvolver, não conseguiu falar. Mas é porque muitas vezes ela pode não estar se sentindo tão à vontade naquele ambiente. E às vezes está perdendo um talento, né? Às vezes é um talento, assim, às vezes é de percepção, né? A Bávila, que é uma comercial hoje aqui da NB7, tem uma história muito boa, assim. Ela é do Rio, carioca, você vai conhecê-la em algum momento, Letícia. E ela, a gente abriu um cargo na época aqui para assistente comercial. E aí a irmã dela, que tinha trabalhado comigo em Brasília, indicou. Mas eu falei assim, poxa, mas ela vai estar no Rio, né? Ela vai querer vir para São Paulo e tal. Não, vai. Eu falei, tá. Foi indicação, eu falei, vou entrevistar. Aí a Bávila veio do Rio, chegou aqui 6 horas da manhã, fez a entrevista, veio de ônibus, voltou de ônibus. Nossa. Aí eu falei, gente, essa menina tem um diferencial, deixa eu ver. Aí ela passou para a segunda rodada. Eu fiquei entre 2 candidatas. Uma muito boa, que já tinha experiência. Aí agora falando de experiência, né, que você falou de crescimento da Vitória. Paula trabalhava com administrativo, não tinha nada com comercial, sabe, segurança muito menos. E aí ela veio na segunda rodada e eu... Tá, vou dar uma chance. Porque você fala do olhar de percepção de talento, né? Por isso que eu tô falando isso. Falei, essa menina, eu gostei dela.
Aí ela veio para São Paulo, ficou com a gente como 1 ano como assistente comercial e hoje se tornou uma super comercial dentro da NV7. Legal. Né? Mas é isso, você ter essa percepção, você identificar o talento, porque se eu colocasse dificuldade, se ela não tivesse sentido à vontade, eu falar, não tem experiência, eu vou ficar com a outra, né? Então ter esse olhar de contratação, né? Hoje você vê já vagas assim, exclusivas para mulheres, antes isso não tinha, você pega o LinkedIn, hoje você já vê isso, né? Então isso é muito legal. Mas a gente te interrompeu um monte. Não, mas era isso mesmo. Não deixou você falar. Ai, E ela pode falar. Eu vou fazer isso com você tava falando que a Tuvis era... Não, eu acho que realmente esse é o ponto, né? Quando a gente fala realmente da pessoa ter vontade de fazer acontecer, né? Então eu acho que seja homem, seja mulher, assim, quando você identifica no candidato, são as pessoas do teu próprio time, né? Você fala, putz, aquela pessoa tá ali, ela faz acontecer, ela vai, você dá um negócio na mão, o negócio desenrola. Assim, são as pessoas que a gente quer ter por perto, como líderes e até como pessoas mesmo, né? Então, acho que é um pouco desse olhar de, putz, às vezes a gente olha aquelas vagas, né? A gente brinca, né? Fala, putz, será que eu passaria na minha própria vaga, né? Tem esses viados, falam, gente, que a vaga é impossível, né? Então tem um olhar, talvez mais humano, de ver realmente o que a pessoa... tem para trazer na mesa, vontade, às vezes mais que ela não tem aquele curso de cyber que ela precisava ter tido. Então, o curso ela faz depois, mas as skills assim, emocionais são as mais importantes muitas vezes. Concordo 100%. A gente precisa encerrar daqui a pouquinho, né? O papo é bom, mas a gente vai indo. Aí se juntar a Débora e a Letícia que conversam e a Cássia um pouco. Verdade. Mas eu tenho aqui a minha direção de marketing aqui que já tá me olhando ali. Mas ainda quero encerrar com vocês. Assim, na realidade eu vou pedir para as duas, né? Assim, então, assim, o que é a Débora, o que é a Letícia? Assim, aproveitando essa oportunidade de transmitir para as mulheres que aspiram cargos de liderança em cibersegurança, assim. Então, que mensagem vocês gostariam de passar para essas mulheres que estão ali olhando e falando, nossa, eu quero estar lá. Eu quero chegar no lugar da Letícia, eu quero estar no lugar da Débora, né? O que você falaria, Letícia? Eu acho que cargo de liderança você tem que se posicionar, você tem que saber se posicionar, você tem que conseguir tomar decisão. E talvez num ambiente muito masculino como é o de cyber, as mulheres têm um pouco de receio de se posicionar e ser mal interpretada, ou então, como que vai ficar a minha imagem? Então eu acho que perder um pouco o medo, assim, se posicione. Eu já vivo me posicionando, todos os momentos eu estou me posicionando. Durante a minha carreira nem sempre eu acertei também. Então tudo bem, gente, é isso. Quando você não acertar, alguém vai falar que você está errado, e aí você vai aprender. Então eu acho que assim, perder o medo de se posicionar, de dar opinião. Nossa, eu adoro quando vem alguém me dar uma opinião. Quando eu estou falando de alguma coisa, alguém fala comigo sobre, assim, seja homem ou mulher. Então você vê que aquela pessoa está interessada. Então acho que se mostrar interessado, se posicionar e conseguir debater ali com homens e mulheres e puxar essa liderança natural, porque eu acho que isso de se posicionar é uma liderança natural. Então eu acho que perder esse medo assim, de se colocar, eu acho importante. Então tá, Débora, voltando então essa pergunta para você, que recado para mulheres que olham para Débora e falam assim, cara, quero estar ali? Eu acho que a gente, mulher, tende a se sabotar muito. Então, assim, a gente coloca a nossa regra mais alta, às vezes, do que a regra existe, né? Então, a gente pegar e falar assim, putz, beleza, às vezes vai com medo, né? Mas vai com medo, mas vai. Mesmo, né? Vai com medo mesmo, mas vai. E a gente também não ficar aquela síndrome de impostora, né? De falar, putz, será que eu sou boa o suficiente para essa vaga de liderança? Será que eu deveria me candidatar? Será que... o que vão achar de mim? Fala, putz, vai, tenta. Se não der certo, tenta de novo. Uma hora você vai chegar no teu lugar, que é a tua oportunidade, né? Então, acredita no seu potencial, né? Acredita no teu potencial. Bem, o papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. Letícia, Débora, que papo gostoso. Eu acho que eu ficaria aqui horas com vocês, porque é muito assunto. Eu pulei pergunta aqui, não consegui fazer todas. Mas eu acho que o recado é esse. Eu espero que a gente tenha conseguido transmitir de alguma forma esse recado e levar a voz de vocês ali como líderes para essas meninas e que querem estar na área de cyber ou que querem ser líderes como vocês. Então, muito obrigada. Eu sou Cássia Tavares, esse foi o primeiro Feliz Podcast da NV7 Bit a Byte. Teremos próximos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Débora. Obrigada.